problemas, inclusive pressões, foi transferido de delegacia referente a esse caso, porque ele chegava às vezes a comentar, como ele comentou com o seu Nilson e comentou com a Patrícia, ele deve ter comentado com outras pessoas também, né? E ali as pessoas ficaram sabendo e ele teve esse problema, né? Então o doutor Pedro ele foi assim um adendo muito importante para a investigação do caso do Varginha, aqui onde coloca mais uma peça, e o doutor Ítalo foi também aí, vamos dizer, a cereja do bolo, vamos dizer que a gente ele nos revelou, né, em 2023 que ele tinha visto o vídeo, e aí quando nós fomos gravar em 2025 ele com muito, assim, muita pressão ali também ele estava recebendo, mas ele foi muito corajoso de nos revelar, né, no documentário do James Fox, que ele realmente estava ali na sala e teria avistado esse ser, né? Então, é aí que eu teria entrado. Tá. Ítalo, onde você entra nessa história? E Rony, você também me ajude a fazer as perguntas certas aí. Vamos lá, Ítalo. Então, boa noite novamente a todos. Eu entrei nesse caso por acaso, né? Eu havia operado uma criança, chamada Eric, que tinha uma crâniosinostose. Crâniosinostose é o cérebro da gente, quando é criança, o osso não é um osso compacto, é como se fosse um Lego, são vários pedaços. E ele fica aberto para o cérebro poder crescer. A caixa craniana tem umas comunicações, né? E em algumas crianças isso fecha, então você tem que abrir um pedacinho desse osso para o cérebro continuar crescendo. Eu operei essa criança, né? Depois fui ao consultório fazer umas receitas. Quando eu voltei, eu estava a pé, o estacionamento do hospital fechado, aqueles caminhões do Exército, né? E uma repórter da Globo, não existia rede social, né? Então eu não sei do que ela estava falando. Ela veio com o microfone e falou: "O senhor que operou o ET?" Na hora, eu achei que ela estava falando do Eric, porque o menininho era disforme, sabe? Ah, Não mandei para aquele lugar, porque é cidade pequena, e eu sempre era chamado na Globo, em várias televisões, para falar sobre vacinas, né, de meningite, fazia opinião pública, né? Entrei, nem completei a frase, né? Entrei. Aí, quando eu entrei, estava descendo para pediatria, um amigo nosso me chamou, um amigo mais jovem, né, que sempre chamava a gente. Quando ele ia fazer alguma cirurgia, ele chamava a gente para ver o que é para fazer, o que não faz, o que faz, o que não faz. Não vai embora, não, descansa um pouquinho no sofá, daqui a pouco o senhor volta, marca onde é, tá bom. Olha o que eu fiz. Aí eu entrei numa sala e ele tinha uma câmera grande e me mostrou um filme. Eu olhei, não entendi muito bem o que era, falei: "Uma outra criança com hidrocefalia?" Falei: "Mas o que é isso aqui?" Ele falou assim: "Está aqui do lado." Passou por trás de mim assim, tinha um biombo, esses biombo improvisado de hospital, um lençol, né? E quando eu olhei, estava o ser lá, deitadinho. Não era humano, né? Não era humano. Cabeça grande, braço fininho. E o olho não era bem como as meninas depois, porque nessa hora eu não sabia que nome que era. Eu não sabia que era extraterrestre, que era alien, que eu só fui deduzindo, né? Eu olhei e falei, pensei naquelas síndromes neurológicas, que tem síndrome neurológica de monte, né? Tem umas 500 síndromes neurológicas. Eu olhei, não era nenhuma das que eu, pelo menos que eu conhecia, né? Aí o ser olhou para mim, calminho, tranquilo, sem cheiro ruim, sem nada de demoníaco, como o pessoal descreveu depois. Olhou para a janela, assim, voltou a olhar para mim. E eu sempre falo, eu olhei na primeira vez como médico, né? Se está sangrando, se está respirando, se precisa de urgência, que quando chama, eu sou neurocirurgião, quando chama a gente é porque tem pepino, né? Já chama que você tem que entubar, você tem que levar para operar. Mas vi que estava bem, o ser estava bem ali. Ainda perguntei para ele, falei assim, tá tudo bem, né? Ele falou, tá, só que quando o ser voltou a olhar para mim, eu digo que quem estava me examinando era ele, não era eu que estava examinando. Quem estava me examinando já era o ser, né? E parece que ele entendia que eu falava mesmo sem falar. Ele não precisava falar, parece que ele estava entendendo. Estava até agradecendo o que tinha acontecido por ali.
e doido para cascar fora daqui, né? Perguntei de novo para o Marcos, falei, Marcos, está tudo bem? Ele falou, tá. Quer dizer, eu não sei como aquele ser chegou ali, não sei como ele saiu dali. Porque na minha limitação, eu estava preocupado era com o menino que eu fui ver. Eu fiz uma cirurgia que sangra. E sangra de uma maneira que você tem que repor sangue logo, senão a criança morre. Né? Era um hospital, em 96, é um hospital com certa limitação, não tem UTI pediátrica, né? Tem que ficar atento. Então, eu perguntei de novo, olhei de novo, o ser estava muito tranquilo. Fiquei uns 2, 3 minutos ali, não cheguei a tocar nele, não, mas vi que a boquinha era pequena, nariz um risquinho. Não era como o pessoal fala com o olho assim, parecia uma gota. Uma gota para baixo ou para cima? A pontinha? Para baixo. Tá. E os olhos também. E o olho não era vermelho, como o pessoal fala, era um olho lilás, né? Tá. Podia ser também o reflexo da luz, dependendo da luz, ele reflete de um jeito, né? Exatamente. Então era um lilás mais escuro ou mais claro? Um lilás mais claro. Eu lembrei na hora da claro. Elizabeth Taylor. Falei, uai, Elizabeth Taylor deve ser essa também. Tem olhos violetas, né? Olhos violetas, não é isso? Acho que é isso. Ela famosa por isso, Eu tinha lido isso em algum lugar. Eu olhei e falei sim. A moça tinha esse olhar aí. E era um olhar muito calmo, muito tranquilo, de quem estava entendendo tudo que estava acontecendo. Não tinha olhar desesperado, não. E saí para ver o Eric. Depois é que eu fui ver que as meninas conversaram com um ufólogo daqui, aí que deu o nome de extraterrestre, daí que deu o nome de alien, né? Aí que apareceram esses nomes todos, com cheiro ruim, verde, marrom. Eu vi era branquinho, quase meio cinzentado, assim, não era verde, nada disso. Foi aí que eu entrei na história. Mas eu evitei falar muito, porque aqui no interior, até hoje, não é fácil falar sobre isso, não. Por quê? Que o pessoal vai para o lado da piada ou vai para o lado do descrédito de você é louco? O Cacete Planeta falou que todo mundo aqui via era corno. Ah, é? É. O prefeito foi entrevistado e falava que o ET tinha comido todo mundo aqui, que todo mundo era corno aqui. Inclusive, uma das meninas que viu engravidou. Ela acabou se separando porque todo mundo falava que era filho do ET. Ai, cara. Então a gente passava por muito bullying. Então eu fiquei quieto, não falei nada, falei quietinho. Aí depois, com o James Fox e com o Marcos, aí eu tive câncer, fiquei no CTI. Ô, Ítalo, a gente já falou 2 vezes no Jamie Foxx. Ventura, Boaventura, só explica quem é ele, né? Ah, tá bem. Ah, tá. Então, James Fox é o que fez, é o diretor do documentário Moment of Contact, Momento do Contato, né? Que é muito bom. Você já viu? Já vi, é muito bom. Muito bom, né? Assim, eu vi que ele, na segunda versão que ele fez, ele acrescentou mais alguns detalhes, mais algumas cenas, aí ficou melhor, né? Porque, assim, o caso Varginha é muito complexo, então não dá para você também colocar tudo num único documentário, né? Porque ele tem várias vertentes aí. Verdade. Né? Doutor. E vale lembrar, ô Vilela, que o Marco Léo foi o produtor do documentário, ele que foi a pessoa do James Fox no Brasil, que ficou à frente do documentário. Junto com o James Fox. Que fantástico isso. Inclusive o Jamie Foxx, não sei se ainda essa história é verdadeira ou se ela persiste ainda. Ele estava oferecendo uma grana por uma tal de fita